Qual é? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um stencil. Mas Bilota, o que é um stencil? Tu não sabe o que é um stencil? Calma aí, irmão, vou te ensinar. Se você já viu uma tatuagem sendo feita, então você deve saber o que é um stencil. O stencil é a técnica utilizada para transferir o desenho do papel para a pele da pessoa. E se esse stencil for bem aplicado, ele deve durar durante toda a tatuagem. Mas se ele não for bem aplicado, ele pode desaparecer no meio do seu procedimento, deixando você em apuros. Então, meu irmão, bora conversar sobre as melhores técnicas e melhores práticas para a aplicação do stencil. Para aplicar o nosso stencil da forma mais prática e correta, a gente vai precisar de alguns materiais. O primeiro e mais importante de todos é o Stencil Stuff. O Stencil Stuff é um líquido especial responsável por transferir o desenho do papel para a pele do tatuado. Mas ele não é o único responsável pelo processo. Outro item muito importante é o papel ectográfico, que é esse papel aqui. O papel ectográfico pode parecer um papel carbono comum, mas ele não é um papel carbono comum. Se você tentar ir numa papelaria e comprar um papel carbono para fazer um stencil, ele não vai funcionar. E não é assim, ele vai funcionar meio mal, ele não vai funcionar. Esse tipo de carbono especial pode ser comprado por você numa loja de material de tatuagem ou até pela internet. Nosso terceiro item é um item muito simples, meu irmão, é uma caneta marcadora. A gente vai utilizar ela para definir o posicionamento do desenho na pele do tatuado. Além disso, a gente vai precisar também de papel sulfite normal e de papel toalha. E também de álcool 70, que a gente vai utilizar para limpar a pele do tatuado antes de aplicar o stencil e também caso a gente precise remover o stencil. Antes de eu começar a falar sobre a aplicação do stencil na pele, eu queria te dizer que esse não é o único formato em que você pode encontrar o Stencil Stuff. Além do formato creme, você também pode encontrar o Stencil Stuff no formato stick ou bastão. E ainda, se a gente puder falar sobre uma técnica um pouquinho mais underground de aplicação de stencil, você pode utilizar só álcool 70. Ele é excelente para a aplicação de stencil. A aplicação é um pouco mais difícil com álcool do que é com creme ou com bastão, mas ela também funciona perfeitamente e eu vou te mostrar. Essa aqui é a nossa estação de tatuagem. E como eu estou sozinho no estúdio, eu vou ter que me aplicar um stencil. Meu primeiro passo vai ser escolher um desenho para aplicar no meu braço. Eu vou fazer alguma coisa simples, tipo um fósforo. Dá para tu ver bem um desenho? Vou te mostrar, ó. Pá, esse aqui, ó. Agora é a vez do passo número 2, e esse é um dos passos mais importantes de todo o processo. Eu vou passar o desenho do papel para o meu stencil. Mas você quer saber por que esse é um dos momentos mais importantes do nosso processo? Porque se eu aplicar pouca força no meu desenho no momento de transferir ele para o meu stencil, é possível que o desenho fique muito fraco e no momento da aplicação no meu braço a gente vai ter um stencil frágil, com pouca cor e pouco contraste. E se eu aplicar pressão demais no meu stencil, a linha pode ficar muito grossa e eu posso perder detalhes do meu desenho. Então é importante que você entenda a quantidade certa de pressão que precisa ser aplicada para ser feito um stencil. E você quer saber como você vai aprender isso? É muito simples, é uma questão de prática e tentativas. Pô, observa só. Essa aqui é a nossa folha de papel ectográfico. Eu queria ter uma folha nova para fazer esse vídeo, mas isso aqui é real life e essa folha aqui já foi usada para alguns desenhos. Eu vou colocar ela imediatamente embaixo da folha em que eu fiz o meu desenho do fósforo. Como você pode ver aqui, pá, folha de stencil, carbono para cima e sobre ela a folha com o nosso desenho. Agora eu vou passar por cima do desenho que eu já fiz, aplicando uma quantidade certa de pressão sobre o desenho. Tá pronto, só o que eu precisei fazer foi passar a minha lapiseira com um pouco de força ao redor de todo o traço do meu desenho. Quer ver o resultado? Olha só. Esse aqui é o nosso fósforo feito de carbono ectográfico. Olha, 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 tá style, vai ficar uma tatu maneira. Agora eu vou usar essa tesoura e vou recortar o nosso desenho. E lembre-se sempre, se você for menor do que 14 anos, use uma tesoura de ponta redonda ou peça ajuda dos seus pais. Tá pronto o nosso corte do stencil. Repara que você não precisa fazer o corte muito perto do desenho. Você pode deixar meio centímetro a 1 centímetro de espaço. Com o nosso stencil em mãos, chegou o momento da aplicação.
você vai escolher em que local do corpo você vai colocar o desenho. Eu fiz esse fósforo pensando em encaixar ele entre o meu tubarão e a minha menina. Eu vou marcar com a minha caneta delicadamente o contorno do meu desenho, a fim de entender o posicionamento ideal do meu stencil. Agora é a vez do Stencil Stuff. Esse também é um dos momentos mais importantes do nosso processo. Mas por que um dos momentos mais importantes? A quantidade de produto que você vai colocar na pele do seu tatuado vai definir o quão bom o stencil vai ficar. Se você colocar pouco Stencil Stuff, o desenho vai ficar fraco e sem contraste. Se você colocar Stencil Stuff demais, o desenho pode borrar e pode perder todos os detalhes. Como a minha tatuagem é uma tatuagem pequena, tudo que eu preciso é de uma gotinha de Stencil Stuff, como essa. E agora eu vou aplicar essa gota de Stencil Stuff sobre a minha pele. Repara que eu usei menos da metade da gota de Stencil Stuff que eu coloquei no meu dedo. A camada de Stencil Stuff sobre a pele deve ser fina e deve cobrir de maneira uniforme todo o espaço da tatuagem. Logo depois da aplicação, o stencil está muito úmido e eu costumo esperar pelo menos 30 segundos antes de colocar o meu stencil na pele. Dessa forma, eu garanto que o produto vai estar um pouco mais seco e que o stencil vai ter uma eficácia melhor. Após posicionar o stencil na pele, eu tendo a pressionar ele de maneira uniforme com a palma da minha mão. Faço uma pequena pressão sobre toda a área do desenho, para garantir que ele entrou em contato perfeito com a pele. Agora que o nosso stencil já está em contato com a minha pele por 5, 10 segundos, eu vou retirar o stencil. Pô, tu consegue ver? Tá ótimo! Olha só. Tá ótimo, esse fósforo vai ficar style. Eu quero fazer alguns vídeos especiais sobre a aplicação de stencils de grande proporção e também um vídeo sobre a utilização de técnicas alternativas para a aplicação do stencil. Mas esses vídeos vão ser um pouco mais à frente. Agora que o nosso stencil está bem posicionado, eu recomendo você aguardar de 30 segundos a 1 minuto para que o stencil seque. E aí você vem sobre ele com um papel toalha e pressiona o desenho. O intuito de fazer isso é secar a última camada ainda úmida de stencil sobre a pele e evitar que ao começar a tatuagem você acabe por borrar o desenho. Agora, como você pode ver, o nosso stencil está seco e não está mais tão sensível ao toque. Mas preste atenção, o ideal é você não tocar o stencil por pelo menos 5 minutos após a aplicação. Isso vai garantir que ele esteja realmente seco e que você não corra o risco de perder ele durante o processo. Ah, e preste atenção em mais um detalhe importante. No momento da tatuagem, é importante começar o desenho da forma correta para que você nunca coloque o stencil em risco. Pô, preste atenção, esse é um detalhe importante. Durante o procedimento da tatuagem, toma muito cuidado para não apoiar a mão sobre o stencil. Geralmente eu começo as minhas tatuagens sempre de baixo para cima, porque dessa forma eu evito encostar no stencil. Eu vou começar ela daqui para cá, e à medida que essas partes já estão prontas e que a linha já foi feita, aí sim eu posso começar a apoiar minha mão sobre ela. Cuidado para não perder o stencil. Essa tatuagem é uma tatuagem simples. Se o stencil desaparecesse em algum pedaço do palito, eu tenho certeza que eu conseguiria continuar ela sem grandes transtornos. Mas dependendo da tatuagem, dependendo da parte da tatuagem que desaparecer, você pode entrar em grandes problemas. Como, por exemplo, caso você esteja tatuando uma mandala, repleta de detalhes e que exige muita precisão e simetria. Então, cuidado com o stencil. Talvez você não faça o teu stencil à mão e ele seja impresso por uma impressora de stencil, o que é muito prático. Talvez você faça um freehand, que é a técnica onde você desenha na pele da pessoa diretamente com uma caneta marcadora. Ou talvez ainda você faça um free machine, que é a técnica onde não se utilizam nem stencil nem freehand. Você só pega a pele da pessoa sem nenhuma preparação e pô, tatua. O free machine é uma técnica selvagem que requer muita preparação e conhecimento da parte do tatuador, ou então requer uma completa despreocupação em relação à qualidade final do trabalho. Mas eu já assisti uns free machines muito fodas. Existem também técnicas mais antigas que não utilizam papel de stencil. Alguns tatuadores utilizavam acetatos
espécies de filme plásticos onde eles marcavam e gravavam os desenhos em baixo relevo com uma ponta de lâmina ou ponta de compasso. Depois, eles pegavam carbono em pó e passavam por cima desse acetato e o carbono em pó se acumulava nas frechas que eles arranharam. Então o desenho era passado do acetato para a pele do tatuado utilizando vaselina. Eu sei disso porque isso faz parte da história da tatuagem, e essa é uma técnica que foi muito utilizada durante os anos 50, 60 e 70. Mas eu mesmo nunca presenciei o processo. Pô, old school. Pô, então eu espero que esse vídeo tenha sido realmente útil pra você e que você possa ter dado mais um passo no teu caminho pra se tornar um tatuador. Eu lanço vídeo no YouTube toda quinta-feira às 8 horas da noite. E se você não quer esperar pra continuar acompanhando a minha rotina, você pode me seguir no Instagram, onde eu posto stories diários além de fotos dos meus processos e tatuagens. Dá uma olhada lá, tem sempre muita dica pra quem tá aprendendo.